Boa tarde, gente. Estamos aqui hoje, né, com o Lé, na UF, na Faculdade de Educação da UF, e no projeto de extensão, convidando o professor João Pimenta, da USP. O João Paulo Garrido Pimenta é professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, bacharel, licenciado, mestre e doutor em História, livre-docente em História do Brasil Colonial, professor do Departamento de História da USP desde 2004, professor visitante do Colégio do México, da Universidade Jaume I, Espanha, da PUC do Chile, da Universidade Andina Simão Bolívar, do Equador, e bolsista Produtividade CNPq 2C. Ele trabalha com a América Portuguesa, Independência do Brasil e da América Espanhola. Seja bem-vindo, João, ao nosso ciclo de debates sobre independência do Brasil. Estamos muito felizes de poder receber você aqui hoje para falar sobre a independência do Brasil, né? E espero, né, que seja um ótimo debate para a gente estar pensando, né, há um ano de completar dois séculos, né, de independência do Brasil. Uma nova perspectiva, né, para a gente pensar todas as questões que envolvem a independência do Brasil nesse momento tão conturbado da nossa história. E precisamos tentar, né, pensar uma nova história do Brasil também para os nossos educandos, né, para os nossos futuros professores. Seja bem-vindo ao Lé. Boa tarde, Érica, muito obrigado. Obrigado a você, ao Rodrigo, Patrícia, Ana, todos que me fizeram o convite. Um prazer participar aqui pela primeira vez das atividades do LER e obrigado a todos que estão nos escutando pela presença também. Bem, eu preparei uma exposição que me pareceu interessante dentro do espírito das atividades que o LER vem desenvolvendo, ligado, então, à prática de uma educação antirracista e gravitando em torno do tema da independência do Brasil. Eu preparei aqui uma exposição intitulada O Negro e o Índio na Independência do Brasil, um problema da cultura de história. Um problema da cultura de história. Qual que é a minha intenção? A minha intenção hoje é desenvolver, então, uma categoria de análise, vou fazer uma breve discussão teórica, e em seguida eu vou refletir sobre as implicações do fenômeno que eu estou me referindo aqui, com essa categoria, e vou propor três problemas no sentido de desafio, de implicações, não no sentido de significação de uma questão historiográfica. São três desafios que entendo se apresentam atualmente para nós todos que trabalhamos com a pesquisa e com o ensino de história no país, nessa conjuntura atual, enfim, nesses tempos em que estamos vivendo e aos quais estamos sobrevivendo, não é? É mais ou menos isso. Bem, eu vou então pedir para a gente fazer o compartilhamento aqui do esquema da minha exposição, né? Obrigado, Ana, você que está atenta a isso, né? Então, é o seguinte, eu vou passar por 4 tópicos. O primeiro é uma definição de cultura de história. É uma definição que, na verdade, comporta algumas variáveis, eu também quero lidar com essas variáveis, mas eu não vou me estender excessivamente nisso, não, tá? Então, uma apresentação dessa cultura de história, o que eu entendo como essa expressão como sendo uma categoria analítica. Em segundo lugar, eu quero discorrer um pouco sobre a relação entre historiadores, alunos, sistemas escolares, famílias e cultura de história. Bom, por historiadores eu entendo aqui já um sentido bastante amplo, devidamente reconhecido pela regulamentação da nossa profissão, uma regulamentação recente, né, do ano passado, muito bem-vinda, no meu entender, e eu estou, então, indistinguindo, no primeiro momento, os pesquisadores e os docentes. Estou me referindo aos historiadores em geral, e, claro, colocando-os, então, junto a alunos, sistemas escolares, famílias, para pensar essa cultura de história. 3. Eu quero falar sobre a cultura de história especificamente brasileira, características dessa cultura, mas algumas características que possivelmente estão sendo gestadas
nessa conjuntura que nós vivemos. E, finalmente, a quarta parte, a independência, o negro e o índio, implicações e desafios para a educação. Tá? Bom, então, é essa a sequência que eu vou observar aqui na minha exposição. É o seguinte, o que é uma cultura de história? O que eu entendo como sendo uma cultura de história? Eu entendo um conjunto de atitudes, um conjunto de valores, um conjunto de posturas de uma sociedade em relação ao passado que ela reconheça como sendo o seu passado coletivo. Não se trata, então, de passados individuais, embora passados individuais, naquilo que eles se repetem, se tornam, portanto, coletivos, devem ser considerados também nessa definição, mas é, sobretudo, aquilo que uma determinada sociedade considera como sendo a sua história, o que comporta, claro, uma pluralidade de versões, e essas atitudes, esses valores, essas posturas de uma sociedade em relação ao seu passado, incluem, inclusive, as negações, os desprezos, as obliterações, as censuras, as posturas negativas, inclusive as ignorâncias em relação a esse passado. Eu entendo que essas negações em relação à história, elas fazem parte de um conjunto de valores, claro, com o sinal trocado, e que precisam ser devidamente apreciadas pelos estudiosos do passado e do presente. Pois bem, uma cultura de história, ela é uma cultura porque ela engendra algum grau de estabilidade. Essa cultura de história é dinâmica, ela está sempre sendo modificada ao sabor dos acontecimentos, em função de todas as ações presentes numa determinada sociedade, as relações dessa sociedade com outras sociedades. No entanto, essas mudanças, elas não podem ser muito rápidas. Elas são mais ou menos lentas, justamente porque elas estão encadeadas em um sistema de transmissão, de concepção, de elaboração, de reelaboração, que implica algum grau de estabilidade. Por exemplo, os sistemas escolares. Por exemplo, as historiografias. O tempo do ensino de história, assim como o tempo da pesquisa historiográfica, pressupõe algum grau de acumulação e algum grau de estabilidade em relação a esses componentes de uma determinada cultura de história. É por isso, então, que ela não está sempre mudando radicalmente, ela está sempre se movimentando, mas em meio a certas estabilidades. É por isso que ela é uma cultura, é por isso que ela não é simplesmente um contexto de história, um contexto em relação ao passado, ou um acontecimento, uma atitude imediata, pontual em relação ao passado. Ela é um conjunto de valores, inclusive as interdições e as negações. Pois bem, uma cultura de história, e aqui eu passo então para o segundo ponto, ela implica um envolvimento de um conjunto de atores sociais, de instituições, de contextos. Uma cultura de história, ela influencia diretamente historiadores profissionais, estudantes de história, professores de história, que hoje são também historiadores, de qualquer maneira, os sistemas escolares, a sociedade em geral, a imprensa, as redes sociais, as famílias. Todo mundo, de algum modo, integrando essa sociedade, a qual corresponde uma determinada cultura de história, todo mundo, de alguma forma, está compartilhando certas posturas e certos valores em relação a esse passado coletivo. Mesmo os historiadores que se dedicam exclusivamente à pesquisa, que não se dedicam à docência, que não estão ensinando conteúdos, que não estão formando pessoas, que não estão fomentando diretamente pela prática docente o pensamento histórico, mesmo esses historiadores, em alguma medida eles são tributários dessa cultura. Sim? Por quê? Porque eles estudaram nessa cultura. Porque antes de estudarem história, eles já estavam sendo apresentados a determinados conteúdos em relação a esse passado coletivo. Isso tem a ver, então, com a mídia, isso tem a ver com o ambiente familiar, isso tem a ver com comemorações cívicas, isso tem a ver com calendários oficiais,
Isso tem a ver com uma série de coisas que transcendem, portanto, até mesmo uma atuação que pode ser tida como altamente profissional, no caso de um historiador que seja apenas pesquisador. Ora, quem está em sala de aula, qualquer que seja a instituição, e está lá lecionando história, evidentemente é influenciado por essa cultura de história, pelos mesmos motivos e por muitos outros, porque se depara cotidianamente com características da sociedade, mas no tocante particularmente ao que essa sociedade faz com o passado, no seu dia a dia, na sala de aula. E daí nós pensamos também, então, nos sistemas escolares, nós pensamos também na mídia, no trabalho dos periodistas, nós pensamos, enfim, na produção cultural ligada à história. Uh, a cultura de história, ela articula, então, todos esses agentes com as suas características próprias, em torno de um eixo, que são essas atitudes em relação ao passado. Pois bem, uma cultura de história, ela tende a ter características nacionais. Não são exclusivamente nacionais, mas uma cultura de história de um país para outro tende a apresentar grandes variações. Em função do quê? Em função das suas tradições, em função dos seus sistemas escolares e universitários específicos, em função da própria língua, em função de características, portanto, que variam de país para país. Os conteúdos de uma cultura de história no Brasil serão tendencialmente diferentes daqueles de uma cultura de história na China, ou na África do Sul, ou no Nepal. Né? Qualquer país, então, terá os seus próprios conteúdos em relação a essas atitudes diante do passado. O que não impede que certas formas de lidar com conteúdos específicos se repitam. Evidentemente, essas formas se repetem. Portanto, essas culturas, elas são comparáveis e elas não são jamais 100% nacionais. Inclusive porque nós vivemos num mundo que muitas dimensões que dizem respeito, então, essas atitudes em relação ao passado, é um mundo globalizado, em muitos sentidos, não em todos. Então, uma cultura de história, embora ela tenha marcas nacionais muito fortes, essas marcas jamais serão exclusivamente nacionais. Quando a gente estuda isso, a gente tem que lidar, então, com essa dialética entre o geral e o particular, que no fundo é uma dialética encontrada em todo e qualquer fenômeno histórico importante. Pois bem, eu estou aqui num segundo ponto, a relação então entre historiadores, professores, alunos, sistemas escolares e cultura de história. Por que nós estudamos uma cultura de história? Por que nós estudamos? Porque, como historiadores profissionais, estejamos ou não em sala de aula, estejamos ou não fazendo pesquisa, nós lidamos com condições de elaboração da nossa atividade. E essas condições passam, evidentemente, pelo meio em que nós atuamos. Então, quando um professor entra numa escola qualquer para ensinar história, é importante que ele tenha um diagnóstico do público, não é? É importante que ele saiba mais ou menos qual que é o perfil dos alunos, é importante que ele conheça a comunidade escolar, é importante que ele saiba quais são as características da inserção daquela escola naquela comunidade escolar, não é verdade? É importante que de ano para ano ele perceba diferenças ou pontos em comuns entre turmas. Ora, todo professor com o mínimo de experiência aprende, até empiricamente, a dominar esses procedimentos de inserção da sua atividade num quadrante da nossa sociedade. Sim? Nenhuma novidade quanto a isso. No entanto, se somos professores de história, é imprescindível que esse diagnóstico também incida sobre as características da nossa comunidade em termos de relação com o passado. Ou seja, não é só importante para nós sabermos da diversidade socioeconômica, da diversidade cultural, das características das distribuições de costumes, de preferências da nossa classe, da nossa turma. É importante que a gente seja capaz também de fazer um diagnóstico
do que essas pessoas com as quais nós interagimos na nossa atividade de professores, o que elas pensam em relação à história. Sim? Afinal de contas, é um diagnóstico que pressuposto pela nossa atuação. Então, estudar uma cultura de história, ela deve ser um pressuposto permanente dos professores de história, mais ainda do que dos historiadores que não são ou não estão desempenhando as funções de um professor. Assim sendo, como fazer um diagnóstico de uma cultura de história? É necessário fazer um estudo, não é? Eu desenvolvi há uns anos atrás uma proposta nesse sentido. Em um artigo publicado em 2013, eu e uma equipe de pesquisa que eu montei, nós apresentamos os resultados relacionados à cultura de história no Brasil e o tema da independência, mais especificamente a independência. Cultura de história no Brasil tem alguns grandes temas. A independência é um grande tema? É. Está se tornando mais ainda nos últimos anos em função dessa aproximação do bicentenário. É um tema muito candente. A ditadura militar, ditadura cívico-militar de 1964 é outro grande tema na nossa cultura de história. É um tema que mobiliza pessoas. Outro tema, a escravidão, sem dúvida nenhuma. Talvez, em menor medida, mas é um tema importante, o descobrimento do ponto de vista europeu, evidentemente, e a colonização. Então, vejam, esses são temas próprios da cultura de história no Brasil. Nos Estados Unidos, um grande tema é a luta pelos direitos civis, ou a independência do país, ou a guerra de secessão. São temas da cultura de história dos Estados Unidos. Nós temos os nossos temas. Alguns temas se cruzam. Existem temas que estão em mais de uma cultura de história. Pois bem, então, há alguns anos atrás, nós publicamos esse artigo, que é o resultado da nossa pesquisa, chamado A Independência e uma Cultura de História no Brasil. Né? A Independência e uma Cultura de História no Brasil. E na primeira parte, então, nós caracterizamos essa cultura de história, que resumidamente eu estou apresentando aqui para vocês. E na segunda parte, os resultados de uma pesquisa empírica. Como então que nós fomos atrás das atitudes dos brasileiros em relação à história, mas mais particularmente à história da independência. Isso lá em 2013. Né? Nós analisamos livros didáticos, nós analisamos material de mídia, então de jornalismo, né, muita coisa no YouTube, né, nós analisamos os livros de divulgação histórica. Então, Laurentino Gomes, Eduardo Bueno, Mary Del Priore, Leandro Narlock, Guia Politicamente Incorreto, esses livros de grande vendagem, nós fizemos uma análise deles também. Analisamos as revistas de história, aquelas vendidas em bancas de jornal, que já foram mais numerosas, hoje elas são mais escassas, mas ainda continuam a ser um material importante, né, de aproximação entre a universidade e o público em geral, e nós desenvolvemos uma pesquisa de opinião pública. Então, nós fizemos um questionário e a equipe foi às ruas entrevistar pessoas. O que elas pensam sobre a independência? Claro que nós bolamos algumas estratégias, né, para que os resultados pudessem ser proveitosos do ponto de vista analítico. Nós não íamos perguntar o que você acha da independência. Não, nós perguntamos delicadamente, fomos entrando no universo cultural, no universo histórico daquela pessoa e fizemos, então, várias perguntas relativas, inclusive, especificamente à independência do Brasil. Analisamos também cinema, novelas, séries de TV, que tem sempre muita coisa sendo feita sobre a independência. E lá em 2013, quando nós publicamos, já havia um grande número de materiais disponíveis para análise. Então, a que resultado nós chegamos? Esse é o ponto 3 aqui da minha exposição. A cultura de história brasileira, características específicas, né, que eu quero apresentar aqui. E as características que aproximam também essa cultura de história de outras culturas de outros países. Minhas caras e meus caros, o que nós percebemos, então, nesse estudo, nesse diagnóstico sócio-histórico do Brasil
a pesquisa foi muito centrada em São Paulo. A pesquisa de opinião pública ela foi feita toda em São Paulo, porque eram as nossas condições de trabalho, a gente não tinha como se deslocar para outros estados, mas os outros materiais não são materiais limitados a uma cidade, a um estado ou a uma região, são materiais de grande circulação. E mesmo na pesquisa de opinião pública, nós procuramos observar certas características dos entrevistados que correspondem a um perfil representativo do brasileiro em geral. Então, nós pegamos as classificações socioeconômicas do IBGE e procuramos distribuir isso na pequena amostragem de 310 entrevistados. Então, tem poucos ricos, tem um pouco de classe média, tem muita gente pobre, distribuímos por profissões, por faixas de renda, inclusive por lugares de nascimento, gente que nasceu em outros estados, para ter uma amostragem significativa. Então, em relação à independência, que independência é essa que nós pudemos ver ali? Ela é uma independência disputada. É uma característica da cultura de história do Brasil, né? Em relação à independência, que é um dos seus grandes temas. Há uma disputa. Vejam, já havia uma disputa em 2013. Essa disputa ela é muito evidente nos dias de hoje, mas ela vem adquirindo contornos um pouco diferentes. Justamente porque eu dizia a vocês que essa cultura de história ela é dinâmica, não é? Então, que disputa é essa? De um lado, uma história oficial. Uma história de heroicização do passado, uma história de grandes acontecimentos, uma história muito tradicional, no sentido de que ela vem sendo praticada, vem sendo valorizada já desde a própria independência. Então, é uma história que acompanha a própria memória da independência, dos grandes feitos, dos grandes personagens, dos grandes episódios e de uma valorização da independência numa perspectiva nacional, nacionalista, patriótica. São conceitos semelhantes. Então, essa é uma atitude perante a independência. E tem uma outra, que ela é parcialmente crítica. Ela é crítica em relação a essa postura aí. É a postura da ridicularização da independência. Então, é a desvalorização dos personagens, é a ridicularização de suas vidas e de suas atitudes, é a diminuição da importância dos grandes eventos mencionados pela primeira versão, não é? E tudo isso, uma característica muito brasileira, por um viés que tende ao humor. Então, a tiração de sarro em relação ao passado e em relação à independência é uma característica muito brasileira. E muitos brasileiros acreditam que por aí chega-se à verdade histórica. Vejam que interessante, não é? Quando alguém assiste um filme como Carlota Joaquina, alguns de vocês talvez tenham assistido, ou uma série que passou uns anos atrás chamado Quinto dos Infernos, ou então, quando lê uns comics, que são cômicos, também não apenas são comics, mas são cômicos em relação à independência, muitas dessas pessoas acreditam que ali está a verdadeira história do Brasil. Não é? Então, que o humor e que a tiração de sarro, como forma de crítica dessa história tradicional e oficial, é um caminho para a verdade histórica. Muita gente na nossa sociedade aceita essa possibilidade e compra, então, essa ideia de uma versão supostamente alternativa. Essas são características muito próprias, então, que essa cultura de história, no tocante à independência, nos revela sobre o que os brasileiros, em geral, pensam sobre a história. E investigando outras características, nós concluímos que a independência ela é vista também com algumas características, com alguns atributos que estão presentes em outras culturas de história em relação a outros conteúdos. Então, essa coisa do patriótico nacionalista oficial
contraposto à versão humorística é uma marca muito brasileira. Mas há outras marcas que não são especificamente brasileiras e que são muito atuantes na forma como nós pensamos em geral a independência. Primeira delas, uma enorme ênfase em indivíduos. Uma enorme ênfase. E vejam só, seja do ponto de vista tradicional, seja do ponto de vista humorístico, os dois lados dão enorme ênfase a indivíduos e valorizam muito pouco, quase nada, de processos coletivos. Então, são personagens. Só que ou eles são bons ou eles são ruins, ou eles são heróicos ou eles são ridículos, mas são personagens. Então, é uma ênfase no indivíduo. Isso acontece em outros países também. Há uma ênfase também em acontecimentos. Então, em termos de tempo histórico, a cultura de história brasileira lida com episódios. E as pessoas, em geral, apresentam uma grande dificuldade, pelo que nós pudemos perceber da nossa amostragem, uma grande dificuldade de lidar com processos. Preferem acontecimentos, como se acontecimentos fossem mais ou menos isolados da história. Lidam mal com processos. E lidam mal com a impossibilidade de certos acontecimentos em certas épocas. Explico melhor. Há uma tendência geral a tomar a história em perspectivas anacrônicas, destemporalizadas. O que é isso? É achar que uma coisa que aconteceu num determinado ano poderia ter acontecido em qualquer outro ano, né? Inclusive nos dias de hoje. Então, essa confusão entre as lógicas de diferentes passados faz com que haja um tremendo descuido da parte das pessoas em geral, pelo que nós percebemos, com as datas. O que é um paradoxo, porque, por um lado, as pessoas valorizam acontecimentos, mas, por outro, elas têm enorme dificuldade de posicionar temporalmente esses acontecimentos. As pessoas colocam os acontecimentos com datas erradas. Então, a vinda da corte é 1889, que na verdade é a República. Né? A abolição da escravidão vira 1500, que é o descobrimento do Brasil. Eu não estou exagerando, não. Nós percebemos coisas assim. Um embaralhamento de datas, embora os acontecimentos sejam mais valorizados do que os processos. E as pessoas sempre mais valorizadas do que os grupos, do que as coletividades. Ora, essas são características típicas da nossa época, do mundo em que nós vivemos. Então, essa forma de ver o passado nos diz sobre o que nós somos hoje no presente, e não sobre o que foi o passado, evidentemente. Então, por isso que nós estudamos uma cultura de história também, é para entender que sociedade é essa, onde nós estamos intervindo, como professores, como pesquisadores, sim? Então, nós entendemos algo sobre nós mesmos como sociedade, analisando como nós, como sociedade, olhamos para o passado. E isso pode ser uma tremenda de uma qualificação para nós, profissionais do passado. Pois bem, discutidas então essas características aqui muito brevemente, né, eu espero ter sido claro, né, eu passo para o quarto item. E aqui eu quero então apresentar uma reflexão recente, uma reflexão que eu desenvolvi a partir do convite que o Ler me fez para estar aqui com vocês hoje. Vamos falar um pouco sobre o negro, o índio e a independência do Brasil, mas dessa perspectiva de uma cultura de história. Né? Ora, em que pé que nós estamos hoje? Essa cultura de história, ela precisa ser sempre reavaliada. Gostaria de mencionar aqui uma pesquisa que vem sendo desenvolvida pelo LUPA, Laboratório de Usos do Passado, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Fernando Nicolás está envolvido nisso. Nós vamos trabalhar em parceria para fazer uma espécie de atualização em 2021 dessa cultura de história em relação à independência. Mas observando, então, o mundo em que nós vivemos, o mundo que nos faz sofrer, o mundo que nos dá energias para tentar melhorá-lo, o que a gente percebe em relação à cultura de história
nesse bicentenário da independência que já começou. Esse bicentenário começou antes do que eu esperava. Eu não sabia que as coisas já seriam alavancadas assim, mas eu acho que isso tem a ver também, tem a ver com duas coisas. Primeiro, a urgência política elaborada pelos ascendentes movimentos sociais e também pelos tempos acelerados das redes sociais. Então, em 2013, a cultura de história já tinha movimentos sociais no Brasil, já tinha redes sociais, mas não tinha tanto. Hoje em dia, nós estamos vivendo, então, um momento de enorme profusão de elaborações em relação ao passado, negações, negacionismos, distorções, valorizações, revalorizações, perspectivas de futuro. É um momento de enorme criatividade em relação ao que coletivamente nós fazemos com o passado. Eu acho que isso todos nós vamos reconhecer. E isso tem a ver, então, com o fato de que nós temos movimentos sociais muito atuantes, cada vez mais atuantes, com características nacionais, mas também com perspectivas globalizadas. Alguns exemplos acho que são muito evidentes, aí não vou gastar muito tempo com isso. E nós vivemos também um mundo de redes sociais, né? Essa coisa incontornável, avassaladora, que é o fato de que as pessoas não apenas se comunicam, não apenas se relacionam, mas elas também estudam e aprendem, né? Com Instagram, com Facebook, com Twitter, né? E isso tem a ver também com essa avalanche de fake news, que também não é nova na história da humanidade. Alguns de vocês hão de se lembrar que no final do capítulo 3 da Apologia da História, do Mark Bloch, um grande livro que todos nós historiadores devemos sempre reler, ler quem não leu ainda e reler quem já leu. No final do capítulo 3, Apologia da História, o Mark Bloch já se queixava. Ele estava escrevendo isso num campo de prisioneiros, antes de ser fuzilado pelos nazistas, os seus algozes. O Mark Bloch se queixava da inundação do mundo por mentiras, rumores e falsas informações em 1944. Imagina se ele vivesse em 2021 num país como o Brasil. Veja, não estou minimizando de maneira nenhuma a característica desse mundo das fake news que nós vivemos, com o qual nós interagimos. Mas é bom colocá-lo numa perspectiva histórica também. Quer dizer, tem algumas características próprias, embora não seja um movimento completamente novo na história da humanidade e nem na história especificamente do nosso país. Pois bem, tanto os movimentos sociais, eu estou generalizando, quanto as redes sociais e as suas muitas vozes, estão influenciados pela cultura de história brasileira. Todos eles. Alguns mais, outros menos, alguns reconhecem, elaboram, explicitam isso, outros não. Mas os movimentos sociais e as redes sociais, assim como eles estão permanentemente recriando essa cultura de história, eles também são produto dessa cultura de história. Se estamos de acordo com isso, e se todos nós, então, historiadores, reconhecemos que não apenas nós produzimos conhecimento, mas nós herdamos formas de lidar com o passado que nos são dadas por essa cultura de história, é mais ou menos fácil perceber que o índio e o negro na história da independência, eles dependem do índio e do negro na história atual do nosso país. Então, repito, o contexto que nós estamos vivendo é um de presentificação do passado. E índios e negros na história do Brasil, especificamente na história da independência, serão tratados, em parte, do modo como a cultura de história do Brasil tradicionalmente os trata e como que essa cultura, nos dias de hoje, está tratando. Assim, eu vejo 3 desafios no tocante ao ensino da história da independência,
pesquisa da história da independência, nesse momento que nós estamos, no que diz respeito a esses temas incontornáveis, que são a presença do negro e a presença do índio. Eu estou generalizando aqui negro e índio, claro, esse negro pode ser um africano recém-chegado, pode ser um sujeito livre, que nasceu livre, mas que é vítima do racismo, pode ser um sujeito que nasceu livre, foi escravizado em um determinado momento de sua vida e morreu nessa condição. Existem hierarquias sociais entre os escravos na história do Brasil, seja na história do Brasil colonial, seja na história do Brasil Estado Nacional. E índios, a mesma coisa, há uma diversidade sempre na história do Brasil de populações indígenas, de relações dessas populações indígenas com as populações europeias e descendentes das europeias, há graus diferentes de incorporação dessas populações na sociedade nacional a partir do século XIX, as questões simbólicas, as questões todas dos preconceitos e das heranças dessa história toda. Então, são duas generalizações, mas eu acho que elas funcionam aqui didaticamente para aquilo que eu quero dizer. Quando nós estamos lidando, então, com essas duas generalizações, negro e índio, na história do Brasil, na história da independência e na história atual, né, desse bicentenário da independência, eu vejo três problemas que nós temos que enfrentar. Primeiro lugar, a nossa cultura de história em 2021 aparentemente revela uma enorme disposição para projetar os valores do presente em relação ao passado. O que eu quero dizer com isso? Questões que são valorizadas agora são recuperadas numa perspectiva de existência no passado e numa perspectiva, então, de continuidades e de heranças da nossa história. É simples. Nós estamos preocupados com o racismo? Sim. Nós combatemos o racismo? Sim. Portanto, vamos estudar o racismo na história. Isso é absolutamente legítimo. No entanto, a fundamentação desse interesse implica uma diferenciação nossa em relação ao passado. O nosso racismo não é exatamente o racismo do passado. O nosso interesse pelo racismo não é exatamente os interesses passados pelo racismo. E, lógico, o antirracismo de hoje não é o antirracismo do século XIX. Eles têm pontos em comum, certamente. Só que se nós indissociarmos uma coisa da outra, nós destemporalizaremos a história. Se nós, então, aceitarmos passivamente essa enorme disposição que a nossa cultura de história, em parte por conta dessa pujança enorme, em muitos pontos magnífica dos movimentos sociais, e também dessa avassaladora presença das redes sociais, de projetar para o passado as nossas questões do presente, nós estaremos reforçando uma característica tradicional da cultura de história brasileira, que é essa tendência à destemporalização e ao anacronismo. Esse é um primeiro desafio, então. Como dialogar com o passado a partir de nossas questões do presente, sem nos rendermos a um convencionalismo estabelecido por essa cultura de história, que é a destemporalização, e que implica, em última instância, no abandono do nosso rigor teórico-metodológico como historiadores. Então temos aí um primeiro desafio. Espero que ele tenha ficado claro. Os seguintes, eles são de mesma natureza. Então a explicação do primeiro deve abrir portas para a identificação dos demais. Muito bem. Como lidar, então, com a nossa ênfase em fatos e não em processos, sendo que, atualmente, nós temos uma enorme disposição também de reificarmos, de coisificarmos fatos e acontecimentos, né? Ora, eu disse que a cultura de história já apresenta essa tendência a esvaziar processos históricos.
Cada dia mais, nós estamos preocupados com eventos, com ocorrências momentâneas. Isso tem a ver com características da nossa política, isso tem a ver também com características das redes sociais, que estão sempre vendendo as novidades sem apresentarem condições para a compreensão da inserção dessas novidades ou supostas novidades em processos históricos. Então, como que nós vamos lidar, né, com eventos ligados à história do índio e do negro, por exemplo, a participação dos mesmos ou a exclusão dos mesmos no processo de independência, numa perspectiva que não seja exclusivamente factual? Como que nós vamos recuperar a dimensão processual da história desses agentes históricos, seja na história da independência, seja em outros temas? Novamente, é o mesmo tipo de desafio. É como não se render passivamente a características pré-estabelecidas da nossa cultura de história. E o terceiro desafio, né? Como evitar a velha história dos indivíduos e não das coletividades, sendo que nossos movimentos sociais também apresentam algumas tendências a, a, a valorização de perfis individuais. E isso é natural, mas é um fato e é dever nosso constatar. Os campos progressistas da política desse país, dos movimentos sociais, eles também têm os seus heróis. Eles também querem heroicizar o passado. Então, o que nós fazemos para não exagerarmos no papel dos indivíduos na história, para não subjetivarmos excessivamente a história e para não cairmos nas tendências autoritárias das políticas que tendem a exagerar o atributo dos indivíduos? Por quê? Porque uma sociedade que realmente acredita que a história é feita por indivíduos superiores é uma sociedade inclinada a distribuir excessos de poder a esses indivíduos. Porque se eles são especiais, eles podem ser todos poderosos. E isso faz parte, inclusive, da implosão mundial da democracia, tal qual nós estamos observando aqui no século XXI. É um exagero do atributo individual das pessoas. Como que nós fazemos, então, para tratar do índio, do negro, e se quisermos, da mulher, por exemplo, né, ou dos grupos de diversidade social, de diversidade sexuais, sem reforçarmos essa deletéria ênfase nos indivíduos, que é uma história contra os grupos sociais? Dou aqui um exemplo a vocês. Hoje em dia, na historiografia da independência, nós estamos observando uma grande proliferação de estudos biográficos. Há uma tendência à valorização de certas mulheres. Então, por exemplo, Maria Quitéria, que é uma personagem da independência, sobretudo na Bahia. A Maria Quitéria, então, foi uma mulher que lutou, né, nas guerras de independência da Bahia, lá em 1823. E a Maria Quitéria, ela tem muito a nos dizer sobre hoje, o que nós somos como sociedade. Então, mulher que precisou fazer passar por homem para poder pegar em armas, que tinha ideias políticas, que encampava projetos políticos, é um personagem excelente para se falar do século XXI. No entanto, a Maria Quitéria já foi transformada em heroína, né, há mais de 100 anos pelos historiadores, e historiadores politicamente conservadores. Isso mostra como que a heroicização, por exemplo, de índios, de negros, de seus descendentes, descendentes de escravos, né, a heroicização, ela pode ser feita de acordo com os sinais mais tradicionais e convencionais de uma cultura de história. Os heróis, sejam eles de direita, de esquerda, sejam eles brancos ou negros, mulheres ou homens, os heróis, eles flertam com uma distorção da história e flertam com o autoritarismo político. Características que já estão bem plantadas ali na nossa cultura de história. Então, esse é o terceiro desafio.
É como falar de índios, negros, outros grupos, personagens menos conhecidos, importantes, vencidos, alternativos, radicais. Na história da independência, sem reforçarmos os atributos convencionais dessa cultura de história, que são atributos que acabam por produzir efeitos deletérios, a interditar o pensamento histórico crítico. Eu acredito que o estudo da história deve ser sempre um estudo da pluralidade de tempos. Deve ser sempre um estudo que respeite a diversidade, porque estudar a história é um exercício de aceitação da alteridade, da diversidade, porque o passado é sempre diferente do presente. O historiador, ele é um profissional da empatia, não da simpatia, da empatia para com a diferença, porque o tempo todo ele está tentando entender a diferença, portanto, a alteridade. O estudo da história deve ser sempre um estudo de processos, de inserção de indivíduos em forças sociais mais amplas, de valorização, sim, de indivíduos, mas sem exageros em relação a isso. Isso fundamentalmente de respeito em relação às próprias lógicas do passado. É assim que nós podemos pensar historicamente o presente. Como professores, então, em sala de aula, eu faço essa advertência. Existem estruturas, existem culturas, formas de pensar o passado que muitas vezes, sem nós nos darmos conta, estão condicionando a nossa ação de professores e também de pesquisadores. É necessário fazer um diagnóstico permanente do terreno social, mas específico, que nós estamos pisando, para poder nele agir de maneira propositiva. E aí, só para encerrar aqui, eu diria então que esses 200 anos da independência, como todas as outras efemérides, e com nessa conjunção de um mundo de redes sociais, um mundo de movimentos sociais, e um mundo também de ascensão de autoritarismo, de extrema-direita, em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, de polarizações políticas, pode ser, para quem conseguir sobreviver nesse mundo, né, pode ser um campo de estudos, um laboratório fantástico para nós entendermos historicamente o mundo em que nós vivemos e os mundos que foram vividos no passado. Fica aqui então esse estímulo, que essa noção de cultura de história, um pouco mais que uma noção, né, eu entendo que é uma categoria analítica, ela possa, então, lançar luz para alguns desafios e algumas das armadilhas, né, que o momento que nós vivemos oferecem em relação ao nosso interesse para com o passado, porque é disso que se trata. Nós estamos num momento de enorme interesse pelo passado. Não se esqueçam, mesmo a negação do passado é uma forma de interesse pelo passado. Aqueles que querem apagar o passado, querem reescrever o passado e dizer que não houve escravidão, que a monarquia era boa, que não teve ditadura, são elementos de uma cultura de história. Essa é uma forma de valorizar o passado, é reconhecer no passado uma ameaça, só que a ameaça ela é entregue pelos portadores, né, concretamente desse conhecimento, que são os historiadores em geral. Tá bom? Era isso que eu queria colocar para vocês e, evidentemente, teria o maior interesse em dialogar, caso haja interesse também da parte do público, tá bom? Obrigado, Érica. Fico por aqui. Obrigada, João. Foi ótimo te ouvir. Temos bastante comentários aqui, né? Deixa eu anotar alguns. Você quer que eu siga no chat ou você organiza? Não, eu organizo aqui. Deixa eu só... Tá. Porque o pessoal vai mandando no chat, eu estou pensando na exposição. Eu não fico lendo o chat, não. Eu me confundo. Né? Não, quero que você continue, sim. Deixa eu só trazer aqui alguns comentários para você responder. Eu tenho alguns meus, mas eu vou primeiro trazer aqui. Deixa eu só perguntar. Eu não sei fazer esse negócio aqui tão bonitinho que as pessoas fazem. Isso eu vou ter que aprender aqui. Que a Andressa acabou de fazer, inclusive. Tem uma pergunta que se repetiu aqui algumas vezes, que eu fui lendo conforme você falava, né? Que é para você diferenciar a cultura, aqui, ó, achei.
cultura de história, né, que é o que você traz, consciência histórica. E aí aí já vou trazer em algum momento que alguém falou de cultura de história e cultura histórica, eu acho. Que aí aparece em outro comentário. Eu acho que você pode juntar e fazer as duas em uma resposta só. Perfeitamente. Né? E aí tem uma outra pergunta que eu acho que é da Patrícia até, que é fazer um comentário a respeito do tratamento do tema da independência nos livros didáticos de história. E aí a Patrícia está aparecendo até aqui, ó, para a gente no vídeo. Legal. É da Patrícia, né? Paralela entre as atitudes e valores de brasileiros em relação à independência e as suas próprias concepções e práticas de interpretação do passado. Qual é o papel do ensino de história escolar nesse processo? Você quer que vá aos poucos, João? O que você prefere? Acho que sim. Vamos fazer de 2 em 2? Pode ser, né? Eu acho mais fácil para você responder. Pode ser. Tá bom. Acho que pode responder essas, depois a gente continua. Tá, até eu agradeço. Também, né? Desculpe. Tá. Olha, eu agradeço demais aí todas as perguntas que forem feitas. E essa primeira, em relação à cultura, consciência, e cultura de história, cultura histórica, consciência histórica, é uma oportunidade para eu refinar um pouco a definição. Isso está lá no artigo de 2013. E talvez diminuir um pouco uma impressão que eu possa ter causado de eu ter criado uma categoria analítica inteiramente original. Jamais foi essa a minha pretensão, nem da minha equipe. Nós nos inspiramos diretamente em algumas outras definições semelhantes, por exemplo, da parte do Jacques Le Goff, por parte do Jordan Rosen, né? E aqui no Brasil, por parte da Ângela Castro Gomes, que tem alguns trabalhos magníficos sobre cultura histórica, né? Então, lá no artigo, a gente explica que tem algumas pequenas diferenças a partir, então, desse caldo comum, né? Ora, o Rosen fala de cultura histórica. Mas o que é a cultura histórica para o Rosen? São as formas de racionalização de pensamento presentes em uma sociedade a partir da história. É o pensar historicamente de uma determinada sociedade. Né? Então, que isso é bem diferente de cultura de história, embora ele chame de cultura histórica. Né? Então, são aqueles dispositivos que nós utilizamos para pensar a história e que estão mais ou menos disseminados numa determinada sociedade. A gente está aqui falando de outra coisa, a gente está falando das reações, das atitudes práticas, a gente está falando inclusive dos silêncios em relação à história. Então, a gente achou que era importante, valorizando e preservando a especificidade de um autor importante como o Rosen, né, colocar esse de história para diferenciar da cultura histórica de que fala o Rosen. E aí, a consciência histórica, ela pressupõe, então, uma mobilização ativa em relação à história. É uma noção também muito útil. Consciência histórica. Então, é a consciência de que as pessoas em sociedade têm, de que elas compartilham um determinado passado e que é necessário fazer algo em relação a esse passado. Mas aí, dessa definição de consciência histórica, escapam os desconhecimentos da história. E nós achamos que era importante não apenas incluir numa mesma categoria as negações, os revisionismos premeditados, conscientes em relação à história, mas também aquela atitude de indiferença em relação ao passado, que é muito importante no Brasil. Não é? Então, muita gente ignora o passado. Mas ignora não é por incapacidade de saber algo sobre o passado, mas é por não considerar que deva se preocupar com o passado. Ou seja, a falta de consciência em relação à história é uma atitude socialmente ativa, que precisa ser considerada também. Então, nós burilamos essas definições. Tem outras também, do Pierre Nora, né, da cultura historiográfica, então a capacidade que uma sociedade tem de fazer crítica do passado, como uma crítica historiográfica. Nós burilamos todas essas definições e achamos que essa cultura de história funcionava bem. Sobretudo,
para a gente categorizar diferenças entre países. E foi essa abertura, então, que a gente deu, tá bom? Então, bom, qualquer coisa a gente volta a esse assunto. Mas agradeço a pergunta para também mitigar um pouco a aparência de originalidade que essa formulação possa ter causado em alguns de vocês. Aliás, como historiador, eu estou plenamente consciente de que o que nós fazemos tem uma dimensão parcialmente cumulativa. Cumulativa. Ninguém faz história do nada, a não ser que você esteja estudando uma coisa raríssima, sobre a qual nunca ninguém escreveu antes. É quase impossível que isso aconteça. Patrícia, a independência nos livros didáticos, né? E essas concepções e práticas de interpretação do passado, né? Paralelo entre as atitudes e valores de brasileiros em relação à independência e suas próprias concepções e práticas. Eu acho que os livros didáticos, eles ainda servem, eu costumo dar uma leve e propositiva bronca quando os alunos vem nos livros didáticos uma espécie de repositório de versões tradicionais e convencionais, né, acerca da história. Os livros didáticos mudaram muito nas últimas décadas. Eles ainda são produtos mercadológicos, muito convencionais, então, nesse sentido, no sentido de que eles precisam ser vendidos, no sentido de que eles precisam obedecer certas regras de mercado. Então, eles são todos muito parecidos. Agora, não significa que a concepção de um determinado tema como a independência não seja uma concepção bastante aceitável, bastante útil para o professor, para os alunos, e por vezes até bastante afinada com a produção desse conhecimento no mundo acadêmico. Então, eu diria que os livros didáticos, eles precisam ser tomados como artefatos de mercado, tá? Não só isso, mas fortemente isso. Se a gente quiser só conteúdo, né, em função das disputas, de uma cultura de história, a gente vai perder essa dimensão. Os livros têm que ser atrativos, todos eles têm que ter figuras, mesmo que poucos analisem figuras, todos têm que ter boxes, todos têm que ter referências à academia, porque isso pega bem, né, e por aí vai. Então são produtos culturais bastante complexos, os livros didáticos, não é? E aí, eu acho que esse paralelo entre atitudes e valores de brasileiros em relação à independência, isso por um lado, e por outro, suas próprias concepções de práticas e interpretações, Patrícia, a gente percebe grande coerência, né? Então eu acho que certas maneiras de se posicionar em relação ao passado correspondem a certos valores no presente. Tá? Eu acho que pessoas que vão comemorar a independência de uma determinada maneira, em 7 de setembro de 2022, elas tenderão a convergir em certas concepções e atitudes do presente. Tá? Lógico que a gente não pode ser esquemático demais, não é? Então, quem for num desfile de 7 de setembro é porque vota num determinado candidato. Não é bem assim, mas não deixa de ser assim também. Essas formas de se relacionar com o passado, elas são muito reveladoras do presente, e eu acho que a independência, ela classifica bem certos grupos sociais, certas atitudes políticas, tá bom? É um indicativo, Patrícia, não sei se isso é satisfatório, tá? O que mais, Érica? Temos uma pergunta aqui da Jane, a respeito de fazer heróis isolados dentro da cultura histórica. Devemos estudar os diversos processos coletivos dentro da história? E aí tem uma outra pergunta aqui do Luiz, né? Peraí, gente, tem várias perguntas. Deixa eu ver a do Luiz, que chegou aqui por último, mas eu vou voltar um pouquinho, né? Boa tarde, professor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A consolidação do processo de instalação do sistema educacional brasileiro perpassa também o crescimento de uma indústria midiática, principalmente o rádio e a televisão no século XX, e agora as redes digitais. Podemos pensar na forma como as mídias, o ensino de história tem se entrecruzado nos últimos anos, mas também tem levado ao enorme desafio de cruzar as fronteiras de uma dimensão descritiva para uma dimensão processual, como também cortou para mim, Luiz. Não sei se para vocês, não sei se no Facebook dá para ver. Eu estou lendo aqui pelos comentários. Alguém consegue ler? O que apareceu para mim também foi cortado.
Vou esperar aqui a resposta da Ana. Acho que seria bom, então, você responder a Jane, né? Tá bom, respondo a Jane, se vier, porque a do Luiz ficou incompleta mesmo. Fiquei sem saber exatamente onde que ia chegar, tá bom? Vamos ver se a gente consegue recuperar aí. Jane, sem dúvida, nós precisamos estudar os personagens sempre dentro de processos, sempre dentro de grupos, sempre dentro daquilo que nós poderíamos chamar de condições de possibilidade da história. Explico. Uma pessoa é uma pessoa diferente da outra? Obviamente que é. Então, a Érica é uma pessoa, eu sou uma pessoa, você é outra pessoa, nós temos características muito diferentes, essas diferenças são importantes para nós, elas compõem identidades. No entanto, do ponto de vista de um historiador, né, essas diferenças todas, elas se repetem. Ou seja, aquilo que é específico em mim será específico em milhares de outras pessoas. A mesma coisa as suas especificidades, as especificidades da Érica, a despeito dos nossos componentes de identidade, da nossa valorização dessas supostas especificidades. O que eu quero dizer é que o historiador ele lida com as particularidades, mas ele deve buscar as particularidades que se repetem também. É por isso que nós temos sempre que olhar para coletivos de pessoas e para períodos mais ou menos longos, portanto, para processos. Por quê? Porque nas coletividades das pessoas, os indivíduos se repetem em alguma medida. E nos períodos mais longos, os acontecimentos, algumas características dos acontecimentos também se repetem. Claro que um acontecimento exatamente igual não se repete, assim como uma pessoa exatamente igual não se repete. Portanto, para nós, historiadores, os heróis, eles só fazem sentido como um tema de estudo. Quer dizer, nós estudamos a heroicização de personagens, mas nós não temos nenhum direito de heroicizarmos, nós, historiadores, nada e nem ninguém. Por quê? Porque nós estaremos sempre aptos, devemos estar sempre aptos, para reconhecer nos atributos supostamente elevados de uma pessoa, atributos que se repetem em outras pessoas também, e que a tornam muito menos singular do que aqueles que a converteram ou quiseram convertê-la em herói entenderam. Então é isso, essas condições de possibilidade da história dizem respeito às coisas, aos limites do que a história pode ser. A história não poderia ter sido de outras maneiras indeterminadamente no passado, e nem pode ser no nosso presente. A história ela está sempre condicionada por certos limites. É dentro desses limites que as variações acontecem. Tudo bem, Jane? Não sei se eu fui claro. Érica, conseguiu a do Luiz? Consegui, mas aí posso eu fazer uma pergunta? Pode, a mediadora pode contar também, né? Um pouco no sentido da Jane, né? Dessa coisa dos processos coletivos. Não entra também, João, uma perspectiva de pensar a história, né? Que é uma perspectiva muito pautada no que a gente traz de iluminismo, de uma perspectiva eurocêntrica, que tem a questão do indivíduo, né? Você falou um pouco isso aqui, quando você vem falando, né, dessa questão dos personagens, dos indivíduos, que a gente tem muito mais... Peraí, que o telefone nunca para, né? A gente tem muito mais nessa cultura, né, de história, um foco nos indivíduos, nos personagens, nos acontecimentos, do que nos processos, no coletivo, né? E aí, quando a gente vai estudar filosofia africana, quando a gente vai pensar, né, outras possibilidades, outras epistemologias, a gente acaba pensando outras formas de pensar a história, né? E aí também pensar outras formas, outras possibilidades de pensar esse coletivo. Você acha que também não passa um pouco por essa perspectiva que a gente tem da história, talvez, de pensar esse indivíduo, esse sujeito, né? Que é uma perspectiva talvez eurocêntrica, né? Que a gente faz muito, né? No Brasil, no mundo, né? Acho hoje. O que você acha disso? Eu acho que sim, Érica. Eu acho que a ênfase no indivíduo, no fundo, ela é um subproduto do individualismo moderno que tem uma matriz etnocêntrica, sem dúvida nenhuma. Ou seja, a relação indivíduo e sociedade que prevalece no mundo hoje, não estou dizendo que ela seja exclusiva, estou dizendo que ela prevalece, ela é de matriz ocidental.
ela tem a ver, então, com esse iluminismo aí ao qual você se referiu, ela tem a ver, então, com a própria expansão, né, da economia capitalista, das formas políticas ocidentais, com a globalização do mundo a partir da Europa, porque foi a Europa que globalizou o mundo e não outros mundos até então existentes que produziram essa globalização. Felizmente, a globalização nunca é absoluta. Ela sempre preserva, ou então ela é combatida, né, por nichos de resistência, de diversidade. Então, sim, a ênfase nos indivíduos, ela é uma ênfase de matriz ocidental, de matriz liberal, de matriz capitalista, de uma sociedade que não existe há tanto tempo assim, ela é relativamente recente. Quando nós estudamos, então, outras epistemologias, como você colocou, nós podemos descobrir alternativas. E isso é muito bom. Né? Isso é excelente, porque essa é uma descolonização do pensamento. No entanto, eu acredito, mas essa é uma postura minha, que como historiadores, nós não devemos nos confundir plenamente com o objeto que nós estudamos. Eu não estou com nenhuma pretensão de isolamento em relação ao mundo, aliás, toda a minha fala aqui é o inverso, né? É uma forma de inserção qualificada no mundo, mas como historiadores, Érica. Então, quando a gente estuda outras formas de se fazer história, né, eu não acredito que a gente deva inverter simplesmente a relação do hegemônico para o não hegemônico, criando uma nova hegemonia. Ou seja, o historiador não deve fazer a história da maneira como uma determinada sociedade fez história. O historiador deve buscar formas de se fazer história de acordo com padrões do seu próprio ofício. Eu acho, então, que o historiador, como qualquer comunidade profissional, ele tem que buscar uma certa autonomia. Não estou falando de completa independência em relação à sociedade, mas ele tem que ter a sua própria gramática, ele tem que ter a sua própria linguagem, tem que ter os seus próprios procedimentos. Estudar, então, outras formas de se relacionar com o passado é um exercício excelente de descolonização do pensamento. Não é? No entanto, eu disse aqui no começo da minha fala, né? Eu entendo, Érica, também não é um pensamento lá muito original, que estudar o passado é sempre praticar um exercício de aceitação da alteridade, mas não para se confundir, não para engendrar uma nova alteridade, né? Mas sim para explicar as alteridades. E com isso nós podemos oferecer modos, então, de aceitação dessa autoridade. Eu acho que é mais ou menos por aí. Você concorda com isso? Concordo, sim. Concordo, sim. Essa frase me lembra muito uma frase da Carmen Gabriel, da UFRJ, né, que é professora de ensino de história, que diz que o outro é elemento incontornável no ensino de história. Né? Sempre foi incontornável no ensino de história. Concordo plenamente. Não só no ensino, na pesquisa também. No pensamento histórico. Sem dúvida nenhuma, concordo. Agora, deixa eu voltar aqui para a pergunta, porque eu fico prestando atenção no que você está falando, me perco, eu sou uma excelente mediadora, só um segundo. A pergunta do Luiz. Vamos lá. Luiz. Até que ponto a linguagem do rádio, da televisão e também das mídias sociais influenciam na leitura que os brasileiros fazem hoje da independência, se temos como combatê-la por viés mercadológico ou como devemos apropriar desses espaços de maneira crítica? Perfeito. Então, olha lá, Luiz, é o seguinte, influencia, né, o modo como os brasileiros pensam a independência? É claro que influencia, né? Em parte condiciona, em parte. No entanto, nem sempre será de maneira direta. O que eu quero dizer? A cultura de história, ela tem caminhos que indicam, aliás, como quase tudo na vida, que o caminho mais próximo entre dois pontos nem sempre é uma linha reta. Não é? Então, a mídia, as redes sociais, mas você está falando especificamente da mídia, né? Influencia como o brasileiro pensa a independência, porque influencia como o brasileiro pensa a história. E pode ser que aí indiretamente chegue à independência. Então, um programa de TV, ou então um blog, ou então, sei lá, qualquer coisa parecida,
não precisa estar falando diretamente da independência para estar influenciando o modo como as pessoas pensam em independência. Basta que esteja, por exemplo, supervalorizando um indivíduo, ou que esteja destemporalizando o passado. Porque se estiver fazendo isso, né, a pessoa, então, tendo reforçada uma tendência já existente, a supervalorização de indivíduos ou destemporalização do passado, quando ela for pensar na independência, ela vai, então, mobilizar isso que já estava disponível para ela. Deu para entender, Luiz? Não precisa tratar diretamente da independência, da ditadura, da escravidão, né? Porque a cultura de história tem outras instâncias de mediação. Na hora que alguém parar para pensar sobre a independência, que é o que as pessoas estão fazendo agora, elas vão pensar mais ou menos do mesmo jeito como elas pensam a ditadura militar, cívico-militar, como elas pensam a escravidão. Elas vão juntar isso num conjunto de atitudes, valores em relação ao passado. Tá bom, Luiz? Agora uma pergunta da Glênia Caetano Alves. Por onde começar a estudar esse tema da cultura de história? Alguma indicação de leitura? Glênia, eu fiz aqui indicações rápidas, né? Aquele grande livro do Jacques Legoff chamado História e Memória, né? Olha, é bom demais esse livro. Eu li quando eu era, enfim, um jovem estudante aqui, eu leio e releio, é um grande livro, o do Jacques Legoff. Lá no meu artigo, com a minha equipe, nós fazemos algumas outras recomendações bibliográficas, inclusive relativas a outros países. Tem lá uma indicação sobre o Uruguai, tem uma indicação sobre Portugal, né? Também outras pessoas que estudam cultura de história em outros países. Então você pode dar uma olhada lá no artigo, tem um roteirinho bibliográfico bom para se começar, mas eu acho que antes de mais nada é o História e Memória do Jacques Legoff, tá bom, Glênia? Fica aí a minha dica. Mas há muitas e muitas maneiras de se fazer isso. Importante, se vocês me permitem, já que a Glênia fez essa pergunta, é importante, acho eu, tentar racionalizar os elementos que nós observamos no nosso dia a dia. Muitas vezes esses elementos eles são aflitivos, eles são causadores de sofrimentos. O que eu quero dizer? Se vocês assistem lá 5 horas de sessão da CPI da Covid, né, alguma coisa de história vai aparecer ali. Vai ter alguma referência ao passado. Né? Se vocês assistirem, por exemplo, um desfile cívico, né, que pode ser uma coisa chatésima, insuportável, tal, mas todo ano tem desfile cívico. Ou se vocês assistirem sei lá, uma sessão da Câmara dos Deputados que decidiu pela destituição de uma presidente, né, como eu fiz. Eu assisti aquela sessão inteira fazendo anotação às referências de história lá. É claro que, antes de mais nada, eu queria que meu país fosse de um determinado jeito. É por isso que eu estava assistindo aquilo lá. É porque eu ainda tinha alguma esperança, né, de que certas coisas acontecessem e, infelizmente, não aconteceram. Mas, no meio disso, eu achei que era importante eu racionalizar com os métodos de análise histórica, né, a realidade que eu estava observando, Glênia. Então, quando a gente quer estudar uma cultura de história, é bom respirar fundo, levar a sério o que fazem com a história, né? Tentar baixar um pouco o tom, se preocupar menos em xingar, em amaldiçoar as coisas e as pessoas, e recolher materiais, sistematizar a observação, começar a entender algo do que nós somos como sociedade a partir daquilo que nós fazemos em relação à história, tá? Isso é, digamos, uma recomendação não bibliográfica, mas uma recomendação de postura que eu daria. Tente observar o que acontece no nosso presente com os recursos do método de análise histórica. Podem sair coisas muito boas, porque, repito, a gente está vivendo uma efervescência enorme de elementos de cultura de história. É muito interessante observar tudo isso. Mais uma pergunta, João.
Da Cleisa Maia. Independência ou independências? Não devemos também perceber o fenômeno em seu regionalismo? Sim, Cleisa, é uma independência formada por vários processos menores, mas nenhum desses processos menores implode o processo maior. Depende de como a gente encara o processo maior. Então, tudo que eu escrevi até agora sobre a independência, eu acho que isso está bem claro e também não inventei nada aí, né? Os historiadores que realmente entendem da independência, eles tomam sempre uma dialética de espaços e de processos. Então, o que está acontecendo lá em Pernambuco, né, entre 1808 e 1831, 32, e 1817, e 1823, 1824, o que está acontecendo em Pernambuco tem características muito próprias, é diferente do que está acontecendo lá no Rio Grande de São Pedro. Mas se você isolar as duas coisas, você não entende nenhuma nem outra. Né? Então, se você estudar Pernambuco exclusivamente por Pernambuco, ou apenas Pernambuco em relação ao Rio de Janeiro, ou apenas Pernambuco em relação a Portugal e o Rio de Janeiro, você não vai entender o que está acontecendo. Então, nós sempre enfatizamos algumas coisas a mais e outras a menos. Mas é tudo uma questão de concepção do nosso objeto inicial. Então, eu diria que independência ou independências é a mesma coisa. Por quê? Porque a independência ela deve ser um singular coletivo, que engloba uma série de outros processos. Mas se a gente fala apenas de independências, talvez a gente se esqueça que existe sim um processo unificador. Tá bom, Cleisa? Mais uma pergunta. Como trabalhar as questões da Dani Dias? Como trabalhar as questões que analisamos com o diagnóstico que fazemos na comunidade onde lecionamos, quando temos que seguir a BNCC e alcançar os números que o governo exige? Quando, para eles, o que importa é a nota dos alunos e não a qualidade do ensino. Pois é. O Dani, eu acho que esse diagnóstico ao qual eu me referi aqui, claro que ele é um ideal, né? Aliás, como tantas coisas no mundo da política, né, a gente projeta coisas no futuro justamente para se mover em direção a elas, mesmo que a gente não chegue a um resultado totalmente satisfatório, mesmo que a gente não obtenha totalmente essas coisas. Eu entendo que esse diagnóstico ele deveria fazer parte de um plano geral, né, a envolver a escola e a comunidade escolar. Não devia ser uma tarefa exclusiva de um professor de história. Né? Então, assim como é absolutamente fundamental que uma escola e todo mundo que esteja envolvido saiba onde ela está e quem nela está, né? Uma parte disso deveria ser em relação a o que essas pessoas fazem com o passado e o que elas querem fazer com o futuro. Então, isso não deveria envolver apenas o professor de história. Então, a sua manifestação, ela mostra um desconforto, né, me parece, em relação às condições práticas de consecução do que seria esse tipo de diagnóstico. Eu acho que deveria ser uma tarefa coletiva e permanente, né? Se nós temos condições de fazer isso ou não, é uma outra questão. Mas se a gente já abdica de cara, olha, não dá para fazer, então deixa para lá, porque a gente, claro, né, o governo exige números, né, nota de aluno, na qualidade de ensino. Mas sabe, Dani, assim, o governo pode não exigir qualidade de ensino, né, mas a gente tem que exigir, né? Um professor não pode entrar na sala de aula travado pelas condições negativas de trabalho, né? Ele precisa entrar imbuído de um dever elevado, né? De uma responsabilidade. Então, é isso que eu penso. Mas olha, minha solidariedade total, tá? Aquilo que a sua pergunta deixa entrever de dificuldades e de incômodos em relação à nossa profissão. Então, estamos juntos nessa, tá bom? Acho que foi a última pergunta. João, muito obrigada pela sua presença, agradeço a todos, né, a participação, as perguntas. Fico muito feliz que a gente tenha tido uma tarde tão prazerosa, foi muito bom te ouvir. Vou divulgar aqui, né, as 2 próximas mesas que vão acontecer. A próxima na quinta que vem, comigo, estarei presente, né? Quem é o povo no ensino de história do Brasil, objetos, sujeitos e subjetividades, a partir do livro didático. E a outra, que é, gente, me dá uma colinha isso, que o Marcelo abriu, comemorar e ensinar história, diversidade e conflito nas políticas
de História, no dia 15 de julho, às 3 horas também. Então, agradecemos a todos a presença. Mais uma vez, obrigada, João. Foi um prazer estar aqui com você, conhecer pessoalmente, né? Quem ainda não é pessoalmente. Espero que chegue a vez de conhecermos pessoalmente. O professor Luiz está falando aqui, né? Aproveitando a oportunidade para te parabenizar pelo trabalho de História Pública e os cursos disponibilizados no YouTube, isso, no canal da USP, né? Que está famoso, que está todo mundo aproveitando para agradecer, né? Vários amigos me mandaram falando também que adoram seu canal, né? Então, agradecer por estar disponibilizando no canal lá suas aulas. Muito obrigada. Legal, Érica, antes de agradecer, olha, eu só queria dizer que não é exatamente o meu canal, isso é um programa da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, de muitos anos atrás, e que ganhou um novo sentido nos dias de hoje, né? Porque a gente está vivendo online, tudo à distância, tal. Então, fico muito contente que esse material esteja sendo útil ainda, quase 10 anos depois dele ter sido produzido. Não foi produzido por iniciativa minha, né? Foi uma iniciativa de uma instituição pública aqui do estado de São Paulo, e, enfim, as coisas saem do nosso controle e, às vezes, elas se tornam muito melhores, né, do que a gente imaginava que elas poderiam ser. Obrigado, Luiz, pelo endosso. Érica, muito obrigado novamente pelo convite, a todos que fizeram as perguntas, boa sorte a todos, e vamos que vamos. Valeu, obrigado. Obrigada, gente.